Graça e paz, meus irmãos. Nessa mesma unção que nós estamos, nessa manhã nós temos uma reflexão muito importante da parte do Senhor. No tema número 5 do nosso livro. O tema é cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. E o texto que nós vamos ler está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, no versículo 12. A partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm nenhuma necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Quantos aqui fazem parte desse corpo de Cristo? Cristo é o cabeça e nós, que somos a igreja, somos o corpo. E como nós lemos nesse texto, nós não somos só um membro, né, desse corpo. Existem vários membros, várias funções, e cada uma delas tem a sua importância. Cada membro do corpo tem a sua importância. E é interessante já observar de cara que esse texto que diz que alguns membros que se acham os mais importantes, eles não merecem tanta honra assim. Mas e aqueles que parecem menos necessários, a esses a Deus deu muita importância. E a gente pode imaginar olhando para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo físico. Às vezes aquilo que está mais visível, aquilo que nós enxergamos, né, em nós ou no outro, a gente tende a achar que é mais importante, né? Os olhos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, as pernas, os braços. Mas ai de nós, né, se o coração parar de bater. Ai de nós, se o pulmão parar de funcionar.
Ai de nós se uma veia do coração romper, foi entupida. Uma veia, uma artéria. Ai de nós. Então, aquilo que às vezes não é visível para nós e que às vezes no nosso dia a dia a gente sabe que é importante, mas não é todo dia que a gente acorda e fala: "Ô Senhor, obrigada pelas minhas artérias, né? Porque elas estão em pleno funcionamento. Obrigada porque o meu coração está tinindo. Obrigada porque os meus pulmões estão funcionando." A gente não tende a se lembrar disso todos os dias, né? A gente geralmente, no dia a dia, a gente olha no espelho e a gente vê aquilo que é exterior, aquilo que está do lado de fora. Às vezes a gente gosta, às vezes não, né, meus irmãos? Ainda mais quando a gente passa ali, né, dos 20, dos 20 e poucos, né, que a gravidade vai fazendo efeito, né, a gente vai sentindo algumas partes do nosso corpo já não estão mais tão vigorosas, tão fortes, né? Entra a fase do condor, e aí lá vai, a gente já sabe para onde vai isso, né? Aí a gente lembra que tem joelho, né? Que tem panturrilha, que tem coluna, essas partes que a gente acaba desgastando mais com o uso. Mas enfim, eu quero fazer o exercício aqui junto com os irmãos. Você pode olhar para uma pessoa que está perto de você agora, ou longe, né? Tem alguns que estão sentados mais distantes. Mas olha aí para um irmão ou dois irmãos. Olha aí para esses irmãos. Você saberia dizer como esse irmão está hoje? Você saberia dizer como foi a semana dessa pessoa para quem você olhou? Você sabe me dizer quantos problemas esse irmão, essa irmã passou durante essa semana? Quantas vezes talvez ela pensou em desistir de tudo? Pensou em largar tudo? Quantas vezes essa semana esse irmão ou essa irmã chorou ou teve vontade de chorar por causa de um problema, de uma dificuldade? A gente costuma fazer esse exercício? Ou a gente só olha e fala assim: esse irmão hoje não está legal não. Ixi, vou passar longe. A tendência da gente é: Deus me livre, né? Não quero problema. Ou a tendência nossa é julgar, né, o irmão. Às vezes o irmão teve a pior semana da vida. E a gente, às vezes, ao invés de buscar no Senhor por que aquele irmão está daquela forma, a gente tem a tendência de presumir, julgar e achar que aquele irmão pode estar aquilo. E aí a gente completa com as piores possibilidades possíveis, né? Por que o Senhor não desiste de nós? Por que o Senhor, mesmo nos conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, conhecendo aonde nós pecamos, seja em pensamento, em palavra, em ação, em omissão, por que Ele não desiste de nós? Porque Ele continua nos amando. Porque foi Ele que nos formou, Ele nos chamou, Ele nos comprou. E para Ele nós somos preciosos demais, porque nós somos comprados com o preço mais caro que possa existir no universo. Foi a vida do Filho dele que Ele entregou por nós. Então Ele sabe o quão precioso cada um de nós é, apesar de, né? Apesar de tudo que eu sou, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de todas as minhas dores, apesar de tudo aquilo que me entristece, tudo aquilo que me angustia. E nós? Como tem sido o nosso olhar para com a gente mesmo? Será que a gente tem esse olhar amoroso de Deus? A palavra do Senhor diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Temos tido esse olhar generoso.
e confiante de que o Senhor me ama, apesar de mim. Apesar de mim, Ele me ama. E será que nós temos tido esse olhar generoso para com o outro, para com os nossos irmãos? E sempre quando nós estamos falando dessas lições, essas lições são para a igreja, são para nós, igreja. E é nessa perspectiva que nós vamos permanecer. Como nós enxergamos os nossos irmãos? Na nossa convivência, os irmãos mais próximos de nós. Eu tenho certeza, cada dia mais, que o Senhor não coloca ninguém próximo a nós, que não seja o propósito, a vontade dEle para nós. Seja para que a gente abençoe essa vida, ou seja para que essa pessoa nos abençoe, seja para que a gente seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, ou que essa pessoa seja instrumento de Deus nas nossas vidas. Então não é por acaso que Deus nos coloca numa igreja local, porque Ele sabe as pessoas que vão agregar nas nossas vidas, e não é por acaso que Ele te colocou, que Ele me colocou aqui. E será que nós temos sido esse membro do corpo, que entende a importância de cada um, o papel de cada um? E é isso que essa lição quer nos ensinar, quer nos trazer, quer nos mostrar. Todos nós gostamos, né, de ser cuidados, né, de ter atenção. Eu sei que muitos aqui, a gente fala muito sobre isso, porque é algo tremendo demais, a gente vive muito isso, né? Mas quem é que não gosta, de repente, chega ali, né, a irmã Joana e traz ali um mimo, né? Ah, fiz aqui para você, né, a irmã Alessandra, um pudim, né? Traz aqui um quitute, né, bispo? Traz um quitute. Hoje a irmã Eliette, mas o irmão Custódio trouxe uma bacia de jabuticaba. Meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Quem é que não gosta de ser cuidado? Quando o irmão vem te dar uma oferta naquele momento que você está precisando. A gente gosta de ser cuidado, a gente gosta que as pessoas venham até nós. Eu estou vendo que você não está bem, está tudo bem. E às vezes você está bem, mas a pessoa está ali preocupada com você. Você fala, nossa, né? Esse irmão está preocupado comigo, que bom. Uau, né? Veio orar comigo, está preocupado comigo. E nós? Será que nós temos vivido a nossa vida cristã baseado em eu venho à igreja para ser cuidado, para ser mimado, para receber atenção, o que é muito bom, o que é muito bom. Mas será que nós também estamos aqui com essa disposição de olhar para o outro com esse olhar generoso, olhar para o outro com os olhos de Deus, através dos olhos de Deus, e enxergar o outro dentro das suas necessidades, dentro das suas dificuldades? Ah, mas por que esse irmão é tão mal-humorado? Por que essa irmã é tão brava? Por que esse irmão chega sempre de cabeça baixa? A gente tende a criar estereótipos das pessoas, e aquele ali é o irmão que sempre chega desse jeito, com a cabeça baixa. Aquele ali é o irmão que nunca cumprimenta ninguém. Aquela ali é a irmã que está sempre nervosa. E a gente sempre tende a olhar aquilo que é visível aos olhos, óbvio. Mas será que em quantas dessas vezes a gente teve esse olhar de preocupação e de saber por que esse irmão, essa irmã age dessa forma, por que esse irmão, essa irmã é dessa forma? Aconteceu alguma coisa? Tem algo na vida dela? Tem algo que eu possa fazer? E é esse despertar que o Senhor tem para nós. Como sempre temos falado, essas lições, elas tratam de mandamentos. Não é simples, eu quero cuidar dos irmãos, eu quero, né? Quero fazer bem para o meu irmão, quero cuidar dos meus irmãos, quero me preocupar com os meus irmãos. Não é sobre eu querer o que eu quero ou o que eu não quero. É o que eu devo. Eu devo.
Porque se eu sou o corpo de Cristo, e eu sei que o meu irmão não está bem, que um membro desse corpo não está bem, e eu não me preocupo com isso, que isso também não me angustie, não me cause dor de alguma forma, tem alguma coisa errada. É possível a gente ignorar uma dor no joelho, bispo? É possível? É possível ignorar uma dor no ombro, Claudemir? Fingir que ela não está aí, falar, estou nem aí para você. É possível ignorar um problema de saúde, um problema do coração? A gente não tem como ignorar, fingir que não existe. Falar, deixa aí, né? Uma hora, sei lá, né? Ou sara ou morre. Mas se morrer o coração, você morre junto, hora essa. Se der ruim no coração, a gente vai junto. Se der ruim o joelho, se o joelho realmente pifar de vez, o que vai ser da gente? Sem a mobilidade. Ou tendo que andar com a muleta, ou tendo que andar de cadeira de rodas. Então, da mesma forma como nós despendemos atenção, quando o nosso corpo físico nos chama a atenção, fala, oi, né? Estou aqui, né? Uma parte do seu corpo te chama, ó, tá ruim aqui, a garganta está inflamada, está doendo, vem a febre. O corpo está avisando, né? Tem alguma coisa errada. Nós precisamos estar atentos àquilo que está ao nosso redor, aos irmãos que estão ao nosso redor. E essa palavra, meus irmãos, é para mim também. É para mim também. Principalmente para mim. A gente tende muito na correria, principalmente nós que estamos muito ativos na obra do Senhor, a estar ali muitas vezes tão fixado, né, no fazer. Estamos fazendo e sempre correndo. Nossa, deixa eu correr que tem que fazer não sei o que, não sei o que. Deixa eu correr que eu tenho que ir lá, né, ministrar louvor, tem que ir lá arrumar as crianças, tem que ir lá. A gente tende, muitas vezes, a deixar de olhar para os irmãos, para aquilo que é mais importante. Se tem algo que eu aprendi na minha caminhada cristã e que eu sempre falo para as pessoas mais próximas, as pessoas são mais importantes do que o que a gente faz. Se eu estou mais preocupada com aquilo que eu estou fazendo, em cortar um papel e imprimir uma folha, do que com as pessoas ao meu redor, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E às vezes a gente tende, né, na correria, no nosso dia a dia, e é óbvio, meus irmãos, a gente ainda tem a nossa família, a gente ainda tem a nossa casa, a gente ainda tem o nosso trabalho. Então, são tantas coisas, né, ao nosso redor que tiram a nossa atenção e que às vezes nos impede de olhar para os irmãos de uma forma mais generosa. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. Então, nós já entendemos que é um mandamento. É um mandamento. E quando nós recebemos um mandamento, nós temos alguma opção? Tem opção? Se é um mandamento, eu posso optar? Posso, né? Posso, mas se eu não fizer, eu estou desobedecendo a Deus. E é pecado. Desobediência é pecado. Se eu sei que posso fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando. É pecado. Todas as partes do corpo têm a mesma importância para Deus. Cada um. Cada um. E todas as pessoas devem ter a mesma importância para nós. Se Deus trata a todos igualmente e dá igual importância a cada um de nós, nós também precisamos ter esse olhar de dar importância para cada um dos irmãos. Eu lembro, a gente estava conversando essa semana de um pastor que nós tínhamos aqui na igreja. O Claudemir foi visitar um dia, foi uma reunião numa casa dos irmãos. Eles não estão mais aqui na igreja, nem o pastor, né, na época. Chegou lá na casa dos irmãos, tinha uma foto do pastor, né? Enorme, assim, na estante. Só do pastor, nem era da esposa, nem era junto com o casal, a família. A foto do pastor na estante.
E ele, novo convertido, assim, brincando, mas eu acho que de alguma forma tinha um fundo de verdade, né? Mas por que essa foto aqui? Que é isso? É um altar? É um altar? Não, não mexe não, é meu pastor, é meu pastor. E abraçou a foto, meu pastor, meu pastor. Às vezes a gente tende a dar uma importância absurda, né? Para os irmãos que têm dons visíveis. Ô, gente, quem que não quer o bispo Rosemiro orando para a gente todo dia? Eu queria o bispo botando a mão na minha cabeça todo dia, abençoando, visitando minha casa, expulsando uma punhada de gato lá de casa. Eu queria o bispo orando por mim todo dia. Eu queria o Claudemiro orando por mim todo dia. Glória a Deus pela vida desses irmãos que têm dons visíveis. Queria o Marcelo lá na minha casa me ajudando a adorar a Deus todo dia lá. Você vai, adora a igreja, né? Eu queria o Marcelo lá na minha casa me incentivando. Adora aí, irmã, vai lá, fica firme na adoração. E a gente tende a querer estar mais próximo e dar mais atenção para esses irmãos. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra, né? Glória a Deus, a gente tem que honrar mesmo isso. Isso é algo que eu sempre falo para as meninas, para o pessoal da escola de artes. Eu falo, gente, eu posso morrer amanhã. Se eu morrer, pelo amor de Deus, vocês têm que continuar. A gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente cria pessoas, discípulos, as pessoas que estão andando com a gente, os nossos liderados, se a gente cria pessoas dependentes de nós, e se a gente vier a faltar, porque a gente não sabe, a gente está aqui hoje, eu posso sair dali, sei lá, ser atropelada, ter um treco, e glória a Deus que eu vou estar com o meu rei, com o meu Senhor. Pode cair um avião na cabeça. Aí a obra vai parar, vai tudo parar, porque dependia, né, de um irmão X, do irmão Y, não, sem o irmão aqui, essa igreja não tem graça. Opa! No dia que não vem, opa! A gente precisa estar muito atento, meus irmãos. A gente tem que dar honra a quem merece honra. Mas a gente tem que entender que para o Senhor, cada membro do corpo tem a sua importância. Até aqueles que a gente olha e fala, não, esse irmão não tem dom nenhum, não tem chamado nenhum. Tem. Porque se a Bíblia falou que o Senhor colocou cada um no lugar que colocou, é porque tem um motivo e tem uma função. Tem um porquê. E se esse irmão, que às vezes é aquele que, né, não é do seu agrado, talvez é aquele que não tem um temperamento que bate com o seu, que não vai tão, né, que não é tão afinado na forma de pensar e de agir. Mas até esses irmãos com os quais nós não temos tanta afinidade, o Senhor não coloca do nosso lado por acaso. E esse texto de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu ele de uma forma intencional, porque justamente a igreja de Corinto estava gerando esse tipo de expectativa sobre irmãos que tinham dons especiais, né? Os irmãos tinham os dons, os talentos especiais, e muitos deles estavam usando os seus dons para alimentar o seu próprio orgulho. Marcelo falou sobre isso aqui, né? Sobre o orgulho, sobre a sua satisfação. E muitas vezes nós corremos o risco, quando o Senhor começa a manifestar através de nós os dons do Espírito Santo, que são dele, ele que me deu, não sou eu. Não é o Claudemir, não é o bispo, não é os irmãos. É do Espírito Santo, tanto que é dons do Espírito Santo, né? Mas muitas pessoas se deixam levar por esse sentimento de orgulho, e não foi diferente na igreja primitiva. Especialmente na igreja primitiva, que era novidade, né? Fluir nos dons, ser instrumento. Olha, né? Não foi só Jesus e os apóstolos que foram usados com dons de cura, dons de libertação, nós também. Uau! Como somos especiais, né? Como somos bons, como somos dignos de honra.
E Paulo dá uma paradinha neles, né? Fala, meus irmãos, espera aí, menos, como diz o bispo, né? Menos, menos. Não é por aí, não. E as pessoas ao redor começam também a acreditar naquilo, que aquele dom é importante. A gente estava falando sobre isso. Às vezes a pessoa começa a alimentar aquele sentimento nos liderados, nos discípulos, de que ele realmente é muito importante. Começa a gostar, né, dessa forma de... Essa honra que eu acho que chega mais próximo a uma bajulação, né? Você tem algo que eu necessito. Você, meu irmão, tem algo que eu quero. Essa unção eu quero para mim também, né? Então, me sirva, né? E, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O líder, muitas vezes, no final das contas, ele fica só. A maior parte do tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem você por perto, enquanto você está orando, enquanto você está profetizando, enquanto você está impondo a mão na cabeça. Mas vai ver quantos irmãos convidam, quantos convites para jantar que o bispo recebe por mês. Olha só, dependendo do ano, 0. Mas e para orar, bispo? Para orar com as pessoas? Né? É o oposto. E às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente começa até mesmo nós a ver o líder como alguém que vai nos dar algo. Claudemir é alguém que ele me serve enquanto ele estiver sendo bênção na minha vida. Depois eu passo a semana inteira. Eu não precisei de oração nessa semana, eu passo a semana inteira sem falar com o Claudemir. Eu vivo também, a gente vive. É a vida do líder. Eu sei que muitos líderes aqui também podem experimentar disso. E nós não precisamos mesmo, meus irmãos, de ser bajulados. Nós não precisamos mesmo que ninguém nos dê honra, além daquela que o Senhor já nos dá, porque a recompensa ela vem do Senhor, ela vem dele. Mas a reflexão é, será que nós estamos dispostos também a cuidar? Né? Quantas vezes a gente tem medo? Eu, por exemplo, né, a gente fica com medo. Nossa, eu vou orar com o bispo. Quando alguém fala aqui, né, vamos orar uns com os outros. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, vêm orar com o bispo ou vêm orar com o Claudemir. Raramente a gente vê. Eu acho que a gente pensa assim, Deus me livre, né? Quem sou eu para orar com o bispo? Quem sou eu para orar com o Claudemir? Quem sou eu para orar com o Carlinhos? Quem sou eu para orar com esses irmãos que têm tanta unção? E meus irmãos, todos nós precisamos de ser cuidados também. Todos os líderes, todas as pessoas na casa do Senhor precisam ser cuidados também. Vai ter dia que tudo que a gente quer, tem dia que a gente chega aqui, e a gente que está numa posição mais de liderança, a gente tem aquele cuidado de não ficar pedindo oração o tempo todo, né? De ficar ali, né? Porque a gente tem que estar mais firme no Senhor, buscando o Senhor, orando mais. Mas a gente tem aquele dia que baqueia. E às vezes é o corpo físico, é alguma coisa física que a gente está ruim, ou às vezes algum problema. A gente chega aqui, às vezes, Senhor, alguém podia tanto orar comigo hoje. O Senhor podia tanto levantar alguém para orar comigo hoje. E se nós chegamos aqui assim, líderes, pessoas que oram, que leem a Bíblia, que estão ali aos pés do Senhor, imaginem os irmãos, cada irmão que chega aqui na igreja. Tem irmão que eu acho que chega aqui a ponto de dizer assim, hoje, a gente tem que pensar nisso, hoje eu quero tirar a minha própria vida. Hoje eu estou vindo aqui, é a última vez que eu venho na igreja. Nessa carta, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo lembra a eles de que o Senhor colocou cada membro do corpo no lugar que Ele próprio escolheu. Que o Espírito Santo, Ele dá dons, Ele distribui de acordo com a sua própria decisão.
Não foi o Claudemir que escolheu os dons que o Senhor derramou sobre a vida dele. Não foi o bispo que escolheu. Não foi a Kellen que escolheu. Não foi a Alice. Não foi o Tássio. Não foi a Kátia. A gente não escolhe. A gente ora e pede, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir os dons, pedir os melhores dons. A gente ora e pede. Mas quem concede, quem distribui é o próprio Deus. Quem distribui é o próprio Deus. Isso não pode ser motivo de orgulho e também não pode ser motivo de inveja e de ciúme, que é o outro lado da moeda. O risco de nós olharmos para os irmãos e pensarmos: ah, Senhor, por que o Senhor deu esse dom, esse talento para o irmão e não deu para mim? Por que esse irmão, essa irmã está nesse lugar e eu não estou? Muitas vezes a gente se pega, gente, pensando. A gente se pega. E se isso é uma indignação santa, como a gente diz aqui na igreja, né? Se isso é uma indignação santa no sentido de que, Senhor, eu não estou fluindo nos dons do Espírito. Eu quero fluir nos dons do Espírito. É uma coisa. Eu estou pedindo ao Senhor, eu estou reconhecendo que eu não estou sendo útil, não estou cumprindo o meu papel, a minha função no corpo. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer essa reflexão. Será que eu estou cumprindo o meu papel no corpo? Porque, gente, se o nosso pé resolver parar de funcionar, fala, não, a partir de hoje, não quero mais greve do pé. E aí? Né? Como é que nós vamos andar? Se for os dois que parar de funcionar, já era. Vou ficar sendo, né? Acabou. Cadê o id, né, bispo? Aí não tem como id. É ficar aí, né? É ficar aí. Então, se for nesse sentido de nos sentirmos incapazes, de nos sentirmos muitas vezes não cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, essa indignação ela é importante. Eu lembro quando eu voltei para a igreja, a princípio eu só sabia chorar pedindo misericórdia. Quem me viu aqui quando eu voltei, era sentada no banco, chorando do começo ao fim do culto, pedindo misericórdia, 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 me cura, me restaura, me liberta. E de repente o Senhor começa a mudar a oração, porque aqui a gente ouve muito o evangelho, né, de que a gente tem que fazer diferença, ganhar vidas para o Senhor, que a gente um dia vai estar lá diante do trono, no grande julgamento, e que o Senhor vai pedir contas. E aí, o que você fez lá na terra? Quantas almas você ganhou, quantas vidas você ganhou? Você foi bênção na igreja, você foi bênção no lugar que eu te coloquei. E aí a minha oração começa a mudar. Senhor, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar minha família, eu quero ganhar vidas para o Senhor. Então a oração que antes era só para mim, de misericórdia, cuida de mim, pobre de mim. Eu estava no momento que eu precisava do cuidado. Eu estava. E muitas vezes nós estamos nesse lugar que precisamos de cuidado, que não estamos com força de cuidar de ninguém. E o Senhor compreende isso. E Ele coloca pessoas nas nossas vidas para cuidar de nós nos nossos momentos de fragilidade. Claudemir, né, teve essa experiência, né, no momento que ele estava mais frágil, o quanto o Senhor levantou pessoas para orar, interceder por ele. Eu passei por isso inúmeras vezes. Como é tremendo a gente ser cuidado. Mas é muito tremendo também cuidar. Melhor é dar do que receber. O Senhor vai nos entregando à medida que nós nos dispomos. Se eu me disponho e digo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero alcançar pessoas, eu quero ser bênção na vida da igreja, eu quero servir a igreja. Senhor, pode ser lavando banheiro. Eu orei muitas vezes isso para o Senhor. Senhor, pode ser lavando o banheiro da igreja. Pode ser limpando o chão. Aonde o Senhor falar para mim, o que o Senhor falar para mim que é para eu fazer, eu quero fazer. Onde é que é para servir, eu quero servir.
Eu nunca almejei na minha volta, eu nunca almejei isso aqui, irmãos. Para mim isso aqui não tinha cogitação de voltar para o altar. Eu não tinha essa ambição, esse desejo de voltar para esse lugar. Eu só queria ser útil no reino. Só isso, só isso. Mas é o Senhor quem entrega. O Senhor que faz. E Ele quer fazer através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode ter certeza que existem irmãos aqui, irmãs aqui, visitantes que vão chegar nesse lugar. E que vai ser você que o Senhor vai usar para acolher, para abraçar, para orar. E a vida dessa pessoa vai ser marcada a ponto de que ela vai contar essa história. O dia que ela chegou na igreja e a irmã Eliette deu um abraço, a irmã Eliette orou com ela. O dia que ela chegou na igreja que o irmão Dimas orou e abraçou. Amém, meus irmãos? Existem pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida, no seu caminho. Pessoas que vão ser marcadas pela vida do Giovanni. Vocês sabiam que, eu já falei isso, eu acho, né? O Giovanni é a pessoa preferida do Davi na igreja. Olha para vocês verem, o do Davi, meu filho. Adolescente. A pessoa que ele mais gosta de conversar na igreja é o Giovanni. Cada pessoa tem a sua importância no corpo. Eu louvo a Deus pela vida do Giovanni, porque sempre que eu chego num lugar que o Davi está, ele procura um jeito de conversar com o Giovanni. Não é verdade, Giovanni? Cada um tem uma importância no corpo, meus irmãos. E às vezes você está se achando, mas eu não sou útil. Você é. Dentro daquilo que Deus te colocou, você é. Amém? Nenhum membro é desnecessário. Amém? Nenhum membro é desnecessário. Mesmo aqueles que a gente algumas vezes olha e pensa, que esse irmão, que essa pessoa está fazendo aqui? Misericórdia. Mesmo aqueles que a gente tem vontade de orar, Senhor, manda para outra igreja, né? Tem, gente, acontece. Acontece, a gente tem aqueles irmãos mais difíceis. Aqueles irmãos que parece que você está ali, ó. E você vai, e você ora, e você jejua, e você abraça o irmão, você cuida do irmão. Você fala, agora vai, agora vai, agora vai. O irmão volta lá na estaca zero. Fala, meu Deus do céu. Voltou para a lama, rolou na lama de novo. Fala, Senhor da glória. Vamos lá, vamos cuidar do irmão. Vai lá, cuida, limpa, levanta, ora, jejua. E a pessoa vai lá, volta de novo. Ai, Senhor, tira do meu caminho. Coloca na célula do Claudemir. Leva para o grupo familiar da Alice e do Tássio. Da Kelly e do Juninho. Ou da Kátia. A gente vai devolvendo alguns, né, Claudemir? É brincadeira, gente, é brincadeira. A gente só devolveu a Rebeca porque o Dimas, ele pertence ao grupo familiar do Claudemir. Só por isso. E o casal tem que estar junto. O casal tem que estar junto e feliz junto. Num grupo que eles se sentem à vontade. A gente sabe tanto que o Dimas, ele ama esses irmãos, né? Apesar de que vai multiplicar, meu irmão. Vai multiplicar. Vocês não acostumam, não. Vocês não acostumam, não, com o grupinho, não. Isso serve para todos nós, né? Então, meus irmãos, se nenhum membro é desnecessário, nós precisamos ser imparciais e olhar as pessoas com esse olhar de generosidade e de amor. E algumas perguntas que o autor faz aqui. Existe na igreja de hoje dificuldades nesse sentido?
Nós temos tido dificuldade de cuidar uns dos outros, de enxergar a necessidade do irmão, mesmo aqueles mais difíceis. Será que existem formas? Será que hoje a igreja também faz distinção entre os membros? Meus irmãos, nós tivemos problemas, ainda temos alguns problemas, por exemplo, na escola de artes, com crianças as menos favorecidas, de diferença de tratamento com as crianças que são os nossos meninos da igreja, os nossos filhos, e as crianças que vêm aqui do setor, que às vezes não tem uma roupinha nova, que vem com o pezinho sujo, que tem uma convivência familiar cheia de palavrão e de coisas horrorosas. E não tem jeito da gente exigir que essas crianças cheguem aqui falando glória a Deus e aleluia, né? A gente vai precisar ter um tempo, ter paciência, amar, cuidar, zelar. E algumas vezes eu já passei por a situação de ouvir assim: tem que expulsar esses meninos da escola de artes. Vamos expulsar essas crianças da escola de artes. Não dá para conviver com essas crianças na escola de artes. E aí no meu coração eu pensar assim: mas Senhor, eles estão vindo todo sábado. Eles são os primeiros a chegar todo sábado. Sentam ali os dois. Todo sábado eles estão aqui. Eles participam do início ao fim. Como é que eu vou mandar esses meninos embora? E nós começamos a orar, foi uma preocupação do nosso coração, de alguns dos membros da equipe. Nós começamos a orar por esses meninos. Senhor, faz algo. Não foi fácil, meus irmãos, e não é fácil lidar com as pessoas diferentes. Teve dias da gente perder paciência, da gente realmente querer mandar embora. Some daqui, não volta nunca mais. Dá vontade. Mas, meus irmãos, eles continuaram vindo. E nós temos visto a transformação na vida desses meninos. Muitas vezes aqui nesses sábados que o Senhor tem derramado do Espírito Santo, eles têm recebido do poder de Deus. E nós temos visto o que o Senhor tem feito na vida deles. Mas teve o dia de eu ter que sentar com eles e falar: olha, tia, eu quero jogar bola, que eles gostam de jogar bola. Tia, eu quero jogar bola. Porque aqui no sábado à tarde não tem bola, né? É música, é arte, é teatro, é dança. E eles gostam de fazer aula de bateria, que eles amam a aula de bateria. E a aula vaga, eles não querem ficar na aula de artes, nem outra aula, querem futebol. Tia, a gente quer jogar futebol. Eu falei: então vamos fazer um combinado. Vocês vão poder jogar futebol, mas a gente vai combinar que não tem mais palavrão. Vamos combinar assim? Tem futebol, mas sem palavrão. E assim a gente tem conversado, combinado, amado, tendo paciência, buscado no Senhor essa paciência. E quantas vezes nós temos esse olhar diferenciado para pessoas que chegam na nossa igreja? Como é que nós queremos ver os bancos da igreja lotados, se nós discriminamos as pessoas por classe social? Porque às vezes é alguém que não está dentro do padrão que a gente acha que deveria ser. Você já pensou se chegasse todo mundo aqui já crente, batizado? É uma beleza, né? Igreja perfeita. Todo mundo aqui, fiozinho de ouro. Que não precisasse se preocupar, já chegasse aqui assim: não, bispo, eu que vou orar aqui hoje. Já chegou hoje, já vem aqui tomar o microfone do bispo e falar: não, eu que vou orar aqui, o negócio aqui é... Uai. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Será que nós temos cuidado das viúvas da igreja, as realmente viúvas, né, que não tem ninguém por elas? Não sei se na nossa igreja hoje nós temos viúvas assim que não tem algumas viúvas, né? Mas eu falo assim, as que não têm filho, que não tem ninguém por elas. Nós temos cuidado, né, dessas pessoas, dos desempregados, temos preocupado com os irmãos que estão desempregados, que estão sem renda. E para finalizar, meus irmãos,
o autor do livro, ele fala das 5 verdades básicas do versículo, né, que com igual cuidado em favor uns dos outros, que nós precisamos ter igual cuidado em favor uns dos outros. Que esse mandamento, ele comunica essas 5 verdades que nós falamos aqui, né, que não deve haver arrogância ou orgulho por parte dos que têm ministérios visíveis, mais visíveis. A gente leu aqui em 1 Coríntios 12, 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, longe de nós todo orgulho, toda arrogância. Também não deve existir inveja ou ciúmes aqueles que têm um ministério que é menos visível. Não pode, a gente não pode deixar alimentar o ciúme ou a inveja de um irmão que tenha um outro tipo de chamado, ocupe um outro lugar no corpo. Foi o Senhor que colocou. Vamos glorificar o Senhor, glória a Deus, porque essa irmã está nesse lugar que o Senhor colocou. E glória a Deus pelo lugar em que o Senhor me colocou. E é onde Ele vai me colocar, amém? E também ele fala aqui que cada membro é importante. O seu dom, o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja. Como eu citei aqui o exemplo do Giovanni. Cada pessoa deve exercer de maneira diligente, cuidadosa, com a medida de fé que recebeu. E também fala dos sofrimentos e do interesse. Lá em Romanos 12, 15 diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se um membro está sofrendo, eu preciso chorar com ele. Preciso sentir a dor do meu irmão, orar por ele. Às vezes eu não consigo fazer nada naturalmente falando, né? Presencialmente, ou às vezes eu não tenho condições financeiras, mas eu posso orar, eu posso abraçar, eu posso visitar. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar uma fralda para a irmã Sebastiana, mas posso ir visitar a irmã Sebastiana, né? Nós podemos. E glória a Deus que o grupo da Cátia agora está cuidando da Silvânia, está indo atrás dela, está fazendo reunião lá na casa dela. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? E também alegrar uns com os outros. É muito fácil a gente chorar, a gente adora ouvir problema, né? Dos irmãos. Ver post na internet que é de alguém sofrendo, passando um perrengue, a gente vai lá e fica lá curiando. O que será esse problema? Mas às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o outro quando ele está alegre, quando ele está feliz, quando ele passou uma vitória muito grande. Comprou a casa dos sonhos, comprou o carro dos sonhos. E a gente precisa aprender a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. É o irmão que vai lançar uma música nova, versão internacional. E eu preciso me alegrar com meu irmão, glória a Deus, glória a Deus. Porque se ele está sendo abençoado, todos nós somos, amém? Se um irmão prospera aqui, gente, todos nós somos abençoados. Porque se o irmão prospera, ele vai poder abençoar mais a igreja, nos dízimos, nas ofertas. E quanto a igreja precisa de dízimos e ofertas. E a gente sabe que o nosso pastor não tem o coração só para nós, né, para o prédio. Olha aí, diga-se de passagem que ele quer levantar a oferta para mandar lá para a Argentina. Amém, meus irmãos? Então, que todos nós possamos entender essa verdade da palavra do Senhor, esse mandamento, que é papel meu e seu, cuidar uns dos outros. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos?